Boa noite, boa noite, boa noite. Mais um Planeta Amor para olharmos não apenas pelo planeta, pela humanidade, mas para olharmos também para nós, para as nossas dores, para nossas feridas da alma, para nossas inseguranças. E é interessante como hoje, um domingo de Ramos, a gente vai falar sobre revitalização, sobre cura e sobre processos de recomeço. Como é difícil para nós aceitarmos as perdas, as passagens, as mudanças. Nesse processo que eu tive com o meu cachorrinho, eu abalei psicologicamente, porque eu tive medo. Não, ele Nossa, adoeceu, ele comeu carambola e deu uma afetação renal. E aí ele deu um problema e teve que passar por um processo. Isso me afetou muito, porque é um ente muito querido para mim. Talvez uma pessoa possa dizer assim: ah, mas é apenas um animal. Não, é o animal, porque eu tenho vinculação com ele. Dói. E quando foi hoje de manhã que eu saí para caminhar com ele me levou para uma direção oposta, que a gente nunca tinha caminhado, e nós passamos em frente ao cemitério. E eu fiquei reparando ali quantos potenciais, quantas dores, quantas bênçãos que estão ali de alguma forma com seus sonhos enterrados, porque a gente deixa os nossos sonhos sempre para amanhã, mas nós não sabemos se temos amanhã. com Eu certeza. não sei se eu tenho o meu amanhã. Você não sabe se tem o seu amanhã. O meu pet não sabe se tem o amanhã. E hoje é um dia em que o Senhor entrou em Jerusalém para começar o período de sufocamento das dores dele, de tudo que ele havia de passar. E nessa quaresma não foi fácil para mim. Eu acho que o Senhor queria me mostrar algo nessa quaresma, porque eu passei um período de engasgamento literal. Eu vi novamente a morte se aproximar da minha vida. Não só uma morte física, mas também uma morte espiritual, porque afetou o meu emocional. Teve dias que eu estava debilitada fisicamente, debilitada emocionalmente. E hoje, quando eu passei para ir à missa, e eu passei na porta de um cemitério, eu olhei e pude notar quantas dores nós causamos em nós mesmos ao pensar em nosso ente querido como morto. Mas não há a morte. A morte ela é física, ela é cascal. É esse casco nosso que falece, porque o espírito revive. E aí, hoje na missa de Ramos, o padre muito dignamente, ele falou de Nicodemos. Quando o Nicodemos, um homem de posse, um homem das letras, um homem sábio, escolheu a noite
para ir encontrar com Jesus por vergonha. Ele não queria ser visto com Jesus, mas ele precisava de se reencontrar com o Mestre. E ele foi para saber o que ele precisava fazer para renascer, para reencontrar com Cristo. E o Senhor disse: você precisa nascer de novo. E ele simplesmente disse: eu preciso morrer, voltar ao ventre da minha mãe, para que eu possa me conectar com a sua essência, mestre? E Jesus falou: não precisa. É esse renascimento que a gente faz com a gente. É o renascimento e a ressurreição que o Cristo nos proporciona. Porque são momentos que nós perdemos os entes queridos, aqueles que amamos, no ambiente físico. Mas eles estão conosco, diuturnamente, no espiritual. E você não precisa acreditar em reencarnação, não precisa ter uma religiosidade para você saber que o espírito, ele não morre. O espírito, ele é eterno. Ele traz para nós essa conexão. E o porquê de tudo isso para essa quaresma? Para compreendermos que a gente precisa morrer de alguma forma para o mundo, para a gente se conectar com a gente. E eu não falo só da morte física. Às vezes a gente precisa morrer das nossas crenças, morrer daquelas situações que nos pejoram, morrer daquilo que é narcisista na nossa vida, para podermos ascender. Foi isso que o Mestre fez. É agora que começa a verdadeira Semana Santa. É o nosso reencontro com o divino. Mas tão poucos sabem o que é isso. É a introspecção que a gente precisa ter com a gente mesmo. Entrar e ver o que eu preciso quebrar em mim para começar um novo. O que está velho em mim que eu preciso renovar? Qual é a crença que ainda pejora em minha vida, que me tira do meu caminho, que me tira da minha certeza? E quando eu falo isso, eu não estou dizendo apenas para o nosso viver. Eu estou ampliando. Quantas vezes nós queremos viver para o outro, pelo outro. E a gente se esquece da gente. A gente deixa um pouco da gente de fora. E isso veio me mostrar nessas 2 semanas. Eu parei a minha vida em função da vida do outro, que era o meu pet. Isso é amor, mas isso também é um sentimento borderline. É quando um vazio fica aqui dentro, que eu deixo esse vazio tomar conta de mim de tal forma que eu fico cadenciando no outro a necessidade dele, a necessidade da presença. Claro que eu não quero a morte do meu pet, eu não quero a morte de ninguém. Mas nós temos que nos conectar que estamos num mundo em que a única certeza tênue que temos é nascer e morrer. O que vamos levar dessa vida é o que amealhamos
no curso dessa jornada, aquilo que conquistamos. É o legado que vamos deixar. Aí eu te falo, o que é que o Luke trouxe para mim de legado, se ele se for? Alegria, carinho, atenção, a perfeição que ele tem de ser ele, de estar presente comigo sem falar nada. Às vezes eu olho para ele e ele está me olhando sem dizer nada. Mas é como se ele estivesse transmitindo uma mensagem para mim. É como se ele estivesse filtrando as energias. E ontem, quando eu conversei com o veterinário, ele falou comigo: 90% das doenças dos animais são captações do seu perispírito, daquilo que vai te acometer, e eles sugam para eles. E isso não é só no animal, nós também fazemos muito disso. Eu sugo a energia da doença que o meu filho vai ter. Eu sugo a energia da doença da minha mãe. Eu sugo a energia da doença do meu amigo. Eu sugo a energia do meu outro. Porque eu não quero ver ele sofrendo. E é como se eu virasse e falasse: Senhor, que eu passe por isso no lugar do outro. Mas não dá. Tanto que quando o Senhor falou: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia não se faça a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. O povo não compreende ao pé da letra o que o mestre quis dizer. Ele não tinha força, ele foi fraco. Como nós, ele estava na posição de humano. Quantas vezes nós não falamos isso? Senhor, tira isso de fulano e deixa em mim. Eu não quero ver ele sofrer. Nesse período eu fiz isso várias vezes. Porque eu falava assim, eu não compreendo. Porque uma pessoa que não tem pecado pode sofrer. Uma pessoa que não tem motivo pode sofrer. Tantas outras fazendo dores, atrocidades, cometendo atos ilícitos. Mas aí vem o quesito. É a evolução dele, é a necessidade dele, é o momento de crescimento dele. Às vezes eu tenho um filho e ele está num processo evolutivo dele e eu sofro com ele sofrendo. E aí o que é que eu faço? Eu amenizo aquela dor. E logo depois ele tem outra e outra e outra, porque é a vida dele, é o momento dele. E é isso que o Senhor vem nos mostrar nessa semana de Páscoa. Agora eu começo a compreender a dor minha, eu tenho que vivê-la. A dor do outro não pode ser minha. Eu não posso abarcar a dor do outro. Eu posso ajudar? Posso. Posso acompanhar no médico, posso olhar, posso cuidar. Mas eu não posso viver pelo outro. Eu não posso sofrer o que o outro tem para sofrer, porque cada um de nós traz uma missão nessa terra. Cada um de nós já traz um efeito daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos, daquilo que é nosso, é missão nossa.
É a tarefa que nós trouxemos do professor para desenvolver aqui no Planeta Escola. Para amanhã eu quero isso, isso e isso. Para tal dia eu quero isso. Para aquele dia eu quero isso. Mas a gente passa pelo véu do esquecimento e se esquece. E aí começa a tentar fazer diferente. Essa semana eu falei com uma cliente minha que ela precisa parar de viver a vida dos outros e viver a vida dela. Parece rústico, parece ruim, parece letal eu falar isso. Hoje eu falei com a minha vizinha que a mãe dela está vitimizando e sendo narcisista. Eu falei com ela: põe um ponto final na sua mãe. Dê um ponto nela. Não é a maldade, é a necessidade de imposição de limites. Porque a culpa, ela traz na gente um afago de tristeza. Nossa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Não, você não podia. Esses dias, por exemplo, que eu passei, o máximo que eu podia fazer era tratar, era dar o remédio na hora certa, era cuidar. Não era me debilitar mais, porque quanto mais eu ficava agitada, mais eu transferia tristeza para ele, preocupação, vontade de viver, que talvez nem era essa a vontade dele, mas eu queria, eu precisava egoicamente dessa cura. Eu usei para ele, eu dei para ele a água de Dr. Bezerra de Menezes, eu fiz para ele reiki, eu fiz cone hindu, eu fiz orações por ele, eu pedi a Deus. E aí hoje, quando a gente saiu, ele ainda tá magrinho, tá inspirando cuidados, tá necessitando de apoio, tá precisando fazer exercícios. E hoje, quando eu saí, ele próprio me levou para frente de um cemitério vazio, aberto. E aí eu entrei um pouco lá dentro, naquele silêncio, e eu fiquei imaginando quantos sonhos estão ali, quantas esperanças do amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. Hoje eu não posso assistir essa aula, amanhã eu assisto. Hoje eu não posso meditar, amanhã eu medito. Mais tarde eu medito. Mais tarde eu olho para mim. Ah, Esté, eu queria tanto fazer uma viagem. Eu queria tanto comer algo especial, mas eu não posso agora. Amanhã eu faço. Será se haverá amanhã? Tem uma palestra do padre Fábio de Mello que ele fala dos ensinamentos do Cortella. Quando Cortella diz: se nós somos as pessoas mais importantes do universo, se nós somos a essência divina do Criador, se nós somos únicos e perfeitos na criação e imperfeitos nas nossas decisões, por que tudo que é melhor tem que ser para o outro? E ele ainda cita a xícara
que eu recebi da minha bisavó, eu vou deixar para usar quando alguém vier importante aqui. Quer dizer que você não é importante? Sabe aquele lençol egípcio que você comprou com o suor do seu corpo, que você trabalhou, que é seu sonho dormir sobre esse lençol egípcio ou de seda, que você diz e fala: não, quando eu tiver uma casa nova, eu uso. Será se você vai ter uma casa nova? Será se vai ser permitido você ter esse espaço de tempo? Não é tão mais fácil falar: vou usar agora. Quando tiver a casa nova, eu compro mais bonito e melhor. Eu vou usar essa xícara agora. Quando alguém vier aqui, eu vou contar: essa xícara era da minha avó. Mas eu já tomei tanto café nela que eu sinto a presença da minha avó aqui comigo. É isso que é a nossa essência. É disso que precisamos. E a renovação pascal é isso. O domingo de Ramos significa no hebraico antigo florir. O verde, numa terra árida como é o deserto, é vida, é conexão com o Pai. É por isso que as pessoas estavam com a vida verde, acenando para o Cristo que ia entrar num burrico. O Senhor poderia muito bem ter dito: não, estão me esperando, eu vou morrer, eu vou ser sacrificado como um cordeiro no abate. Eu quero chegar lá num alazão, num carro romano. Ele só chegou. Do mesmo jeito que o meu look chegou para mim hoje. Tranquilo, sereno, pronto para aquele momento. E aí eu conversando com o veterinário e ele falando: quem dera fôssemos como os cães. Eles não esperam o amanhã para aproveitar. Eles se espreguiçam mais. Quando saem para caminhar, eles aproveitam cada espaço, cheira tudo que lhe chama a atenção. Ele não importa se o dono está com pressa ou está com calma. Ele quer ir no tempo e no ritmo dele, puxando, porque aquele é o momento dele. E é isso que nós precisamos fazer nesse período. Olhar para nós com a necessidade de renovar os nossos anseios, renovar os nossos votos com o Senhor. Esther, eu não tenho muita credibilidade com Deus, eu não sou muito apegada, eu sou diferente. Não importa. O que importa é que você tenha a conexão com a egrégora de luz que você precisa ter. Porque esse é o momento de olharmos para esse nosso lado espiritual. Esquecer um pouco o material. E aí, eu escolhi fazer uma meditação hoje que eu fiz anteontem. Só que por um motivo que eu não sei qual era, eu não consegui gravar para pôr no canal. E eu sei que muita gente precisa de fazer essa meditação de cura com o auto-perdão. E eu vou repeti-la.
Eu até escrevi uma meditação para hoje, para esse domingo de Ramos, mas eu vou preferir repetir a meditação do auto-perdão. Porque quantas vezes nós conseguimos olhar o outro, viver pelo outro, cuidar do outro, mas não conseguimos nos perdoar. Esté, se eu tivesse ficado um pouco mais perto da minha mãe, eu hoje estaria feliz. Não, estaria mais triste. Porque como você ficou muito perto, você sentiu todas as dores, vivenciou todas as dores e sofreu do mesmo jeito. E eu sei que hoje ela está num lugar perfeito. Ela está se elevando, se iluminando e melhorando para seguir o fluxo, para seguir o caminho que é dela. Esther, eu não tive tempo de olhar para as pessoas à minha volta. Eu me sinto culpada. Você fez o seu melhor. O maldito e se? E se o meu pai não estivesse no carro? E se o meu cachorro não comesse carambola? E se eu conseguisse passar no melhor concurso lá na Austrália, nos Estados Unidos e tivesse mudado? E se eu fizesse isso? E se? Não existe esse se. Esse se é programado para sua mente, para te culpar, para te deixar codependente de si próprio. Quando você joga as culpas para o ar, você consegue se conectar com aquilo que é seu. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui temos milhares de culpas. Culpas mínimas e culpas máximas. É o famoso latim mea culpa. Totalmente mea culpa, minha culpa. Se eu não tivesse saído de carro, eu não teria batido. Você ia sair a pé e ia ser atropelado. Quantas vezes nós mesmos nos culpamos pelos pedidos que fazemos a Deus. Senhor, cuida de mim, olha para mim, tira isso da minha vida. Tira o mal da minha vida. E aí o Senhor vai lá e tira da sua vida pessoas, tira da sua vida emprego. Aí você vira e fala: meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Porque você pediu. Era a sua vontade, era a sua necessidade. E o Senhor sabia o que precisava ser olhado. O Senhor sabia o que precisava ser retirado da sua vida. Então não é culpa sua. E outra coisa, sempre que você faz algo, você faz o seu melhor. E se você faz o seu melhor, por que você se culpa? Eu me lembro quando eu era pequena, que a minha mãe, ela fazia de tudo para o leite não derramar no fogão. Porque ela sempre gostou do fogão limpíssimo. E a crosta do leite derramado dificultava a limpeza. E 2, porque era pouco leite para muita gente beber. Então, todas as vezes que o leite derramava, ela colocava nas xicrinhas e ela falava: hoje está menos porque o leite derramou.
E ela se culpava pelo leite derramado. Mas ela não entendia que muitas vezes ela colocava o leite no fogo, ficava olhando e aí alguém gritava: eu tô querendo isso, eu preciso disso, eu quero isso, eu tenho que levar isso para a escola. E aí ela saía de lá e ia olhar a outra coisa. Foi culpa dela? Não. Foi culpa de quem chamou? Não. Não foi culpa de ninguém. Mas a gente carrega as malditas culpas. E muitas vezes a gente se cobra por essas culpas. Porque não nos damos o direito do auto-perdão. E é por isso que eu te convido hoje a trazer em você tudo aquilo que você se culpa. O que você tem se culpado? Algumas de vocês eu sei as culpas que carregam, que não são suas, que não existem. Eu sei as minhas culpas, mas eu quero que nesse momento você olhe para essa culpa, essas culpas, e você se permita entrar nessa meditação trazendo essas culpas para você se permitir dar o auto-perdão. Quantas mães se culpam pelo sofrimento dos filhos oriundos de uma separação, mas ela não teve culpa da separação. O problema é que o filho traz aquilo nele. É dele, não é seu, não é da mãe. Quantas vezes a gente não pode estar perto? Hoje é nível da minha mãe, eu não estou perto. Eu liguei para ela, fiz uma homenagem para ela. Não é minha culpa. Eu não posso estar lá. Eu não posso carregar isso como minha culpa. E falei isso com ela. Eu não me sinto culpada. Eu me sinto muito bem por estar aqui. Porque eu estou fazendo o que é meu. E você está aí fazendo o que é seu. Porque ela poderia estar aqui. Aí, se ela estivesse aqui comigo, os meus irmãos também poderiam se sentir culpados. E aí? Não há culpados em nada. Já é escrito. Aquilo que é falado, Maktub, está escrito. Cada um tem um processo aqui. Se você está perto ou longe de quem você ama, se você não está dando conta de algo, se algo aconteceu que mudou, não é sua culpa. Não é culpa de ninguém. É porque tinha que acontecer. Então traga agora essas culpas que você carrega, que você não joga fora. Vamos trabalhar elas hoje. Vamos olhar nesse dia que começa a entrada do Cristo em você, em mim. O dia que o Cristo chega para renovar os votos de um ano de transformação em nossas vidas. Que nós possamos nos embrenhar em nos auto-perdoar. Porque é isso que ele nos ensina. O amor a nós mesmos, o amor mais profundo. Eu sou a fonte de água viva que jorro eternamente no seu corpo. Se Deus é amor, se Ele é amor, não há culpa, não há cobrança, não há justificativa. Porque todas as nossas falhas, todos os nossos erros, todos os nossos conflitos
tem um motivo. Algo aconteceu porque tinha de acontecer e não é nossa culpa. Então, que nós possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, olhar para esses nossos motivos de cobrança, para esses nossos estados de tristeza, estados de cobrança, estados de policiamento. E eu te convido a encontrar o seu ponto central, o seu ponto de conexão com a sua vida, com o seu centro real. Eu sei que é um momento de você se criar para esse novo que chega, para essa nova realidade. Algo que você precisa recuperar em você mesmo. Pare um pouco. Acolha-se nesse seu novo ambiente. Acolha-se em você mesmo. Apoie-se em você. Se conecte com a sua essência e respire profundamente, se conectando com todo o seu inconsciente, com todo o seu momento de estação interligada ao Mestre. É o seu momento de se auto-permitir perdoar. Eu quero que você respire, sinta suas energias, sua luz pairando sobre você. Respire um pouco mais. Sinta o seu corpo tranquilo, abençoado. Esqueça tudo o que vier na sua mente agora. Unifique-se apenas com o seu espírito, com a sua alma, com o seu corpo. Finalize-se no seu grande eu sou, porque somos todos um. Está na hora de você desapegar, deixar de lado as suas culpas, as suas tristezas, suas incertezas, toda dor que paira no seu coração. É momento de desenvolver o seu auto-perdão. O auto-perdão é o caminho para que nós nos encontremos em nós mesmos, que nos reconectemos com a nossa paz. Por isso, deixe fluir a paz. Aquela paz que você abandonou lá atrás, se culpando muitas vezes por suas falhas, pelos seus erros, pelos seus equívocos. Mas o que você não compreende é que tudo teve um motivo real para acontecer. Você tinha uma missão, uma meta ou um propósito a cumprir. Tudo no intuito de amadurecer e evoluir. Acolha-se nesse momento e sinta-se em proteção,
Sinta-se um ser amado, preparado para seguir em frente, em direção à sua nova jornada, sem medo, sem ego, sem vaidade e principalmente sem nenhuma culpa. Eleve os seus ombros, abra o seu peito, vá respirando profundamente e veja como o seu corpo, o seu espírito e a sua alma se conectam, se unificando em uma só, de forma profunda. É nesse seu total silêncio agora que você aceita e observa o seu amor, o seu afeto, a sua bondade, a sua generosidade. Veja e sinta o quanto você é para os outros um ser bondoso, alegre, feliz, decidido, realizado. Se conecte com essas suas sensações de conforto e de paz. Aproxime-se agora de você mesmo, para que você possa sair do seu ponto de desequilíbrio e ir para o seu centro energético de cura. Não se apegue às suas culpas. Identifique cada uma delas. Veja como elas fluem quando você as chama para perto de você. E eu vou te dar alguns segundos para você se conectar com a sua essência primordial, para descobrir quais são as culpas que precisam ser deixadas no passado, no lugar que é delas. Por isso que agora eu te peço, mantenha-se consciente e atento. Inspire profundamente, encha o seu peito de ar, solte lentamente pela sua boca. Sinta-se mais leve, mais fluido e deixe que a sua respiração encontre um ritmo natural e tranquilo. Não é preciso fazer nenhum esforço, apenas deixar acontecer. Continue se acolhendo, sem julgamento, respeitando o seu tempo, mantendo sua respiração. E à medida que você vai respirando calmamente, você vai reconhecendo a agradável sensação de paz e tranquilidade que se espalha por todo o seu corpo. É uma leveza que inunda a sua mente e desfruta em você a paz e o merecido amor. Relaxe-se. Deixe essas culpas lá no lugar que elas ficaram. Imagine à sua frente agora um grande espelho que você vê todo o seu corpo. Crie a sua imagem mental com grandeza de detalhes desse momento. Olhe-se amorosamente. Como você se vê? Como você se acolhe? Como você se acha merecedor?
Como está a sua autoestima nesse momento? O que é preciso para você saber que você é muito importante? Talvez é preciso eu relembrar a você quanta coisa você já viveu até hoje. Lembre-se de cada um dos bons momentos, dos desafios que você enfrentou, dos eventos inesquecíveis e únicos que você viveu e sentiu. Lembre-se, tudo teve um motivo. Foi um plano de Deus para que você crescesse, para que você evoluísse. E é por isso que eu te convido a ser extremamente grato por essa vida maravilhosa, pois você é um ser vencedor. E esse ser incrível que você transformou, apesar de tudo, esse ser que viveu tanta coisa até aqui, agora pode experienciar jornadas de infinitas possibilidades. Possibilidades e oportunidades que aqui chamamos de vida. Mantém sua respiração de forma tranquila. Sinta como é importante esse seu instante. Ele é só seu. Ninguém pode liberar isso por você. Ninguém te culpa por nada. E se há essa culpa, ela não é sua. Eu sei que por muitas vezes você se culpa por muitos acontecimentos na sua vida, que na maioria das vezes nem é culpa sua, nem tem o seu dedo. Às vezes é o próprio destino que coloca essas coisas em nossa vida para nos testar, para ver a nossa força e a nossa coragem. Não tenha medo disso. Todos nós nos culpamos, uns mais, outros menos, outros excessivamente. Todos nós deixamos que as culpas nos condenem e nos mantenha numa prisão fechada de medo e insegurança. Isso não acontece só com você. Isso acontece com todos nós. Isso é muito normal. Nos sentirmos culpados e tentarmos justificar essa autoculpa. Mas você está aqui agora no presente, no agora que a vida te concedeu. E você, talvez, ouvindo isso, compreenda que é momento de você se auto-perdoar, se auto-permitir tirar essas dores das suas costas, porque a vida não é uma jornada composta só de momentos felizes e descontraídos, nem só de momentos de alegria, de liberdade. Ela também é composta de sentimentos de raiva, de ira, de dor, de mágoa. Por isso eu te convido, olhe agora amorosamente para você. Olhe através desse espelho e reconheça que você é o resultado bom, excelente de todas suas experiências. Você é a sua essência evoluída, essência de todas aquelas situações boas e ruins
que foram vividas. Reconheça, você sempre fez o seu melhor e você sempre fará o seu melhor. Você tem usado o seu conhecimento, a sua certeza, o seu expertise para se manter vivo, para sobreviver. Mas muitas vezes a culpa é tanta que você desacredita do seu potencial. Mas o que eu quero te dizer hoje é que esse auto-perdão só depende de você. Depende do amor que você distribui pelo universo. É por isso que eu te peço agora, por favor, nesse dia de Domingo de Ramos, nesse dia abençoado de cura e renovação, perdoe-se. Dê um espaço em sua mente para que você possa sentir algo além do normal na sua vida. Algo que crie em você uma proporcionalidade, sem mágoas, de você mesmo, reconhecendo que você é o todo que cuida de você. É por isso que nesse momento você começa a se limpar dessas dores de culpa, de dentro para fora. Livre-se dessas cargas emocionais negativas que você vem carregando ao longo dos anos, dos meses, dos dias, das horas, dos minutos, dos segundos. Isso mesmo. Fique livre disso. Dê perdão para si mesmo, pois assim a sua existência se tornará limpa, liberta e fluida. Se você se continuar se culpando, você irá cada dia mais carregar um fardo, um caos na sua vida. Sinta-se perfeito, sinta-se feliz, sinta-se emocionalmente flexível para recarregar as suas baterias e aceitar os fatos e a realidade exatamente como ela foi, sem máscara, sem maquiagem, sem disfarce, apenas paz. Aquilo que faz com que você revisite a sua essência e compreenda, acolha, aceite, reconheça e veja as suas falhas, os seus erros, os seus fracassos, os insucessos, as tristezas e as mágoas. Aceite-se a si mesmo. Aceite-se do jeito que você é, da forma como você é. Apenas se perdoe, se aceite, se conecte, se sinta mais leve, um ser mais maduro e bem mais consciente do que você foi. Olhe-se amorosamente nesse espelho. Sinta-se como se você estivesse voltando para a sua casa. Volte para o seu inconsciente, volte para si mesmo e jamais te abandone novamente. Relaxe totalmente o seu corpo. Permita
se auto-perdoar e não deixe que sua mente te boicote e diga algo que possa te desestruturar. Aceite e acolha esse seu auto-perdão. Se perdoe. Pode ser que ainda dói, pode ser que ainda há necessidade de chorar. Não impeça nada, apenas deixe fluir. Sinta que você vai deixando para trás toda a sua culpa, apenas por se perdoar. Pare de se policiar e de censurar você mesmo. Aprenda que não é necessário ser forte o tempo todo. Você vem sendo forte a sua vida inteira e nada mudou. Sinta agora sua energia do bem revigorando, mais leve, mais fluida e mais amorosa. Liberte-se e se permita perdoar a si mesmo e aos outros. Eu acredito que a partir desse auto-perdão, as suas dores, mágoas, traumas, transtornos, sentimento de culpa e ódio deixe de existir. Pode até ser que os seus medos sejam extintos ou diminuam, porque a partir de agora você é mais um observador desse processo. Basta relaxar e confiar no acolhimento a você mesmo. Da mesma forma que você acolhe os demais sem julgar, apenas aprenda a se escolher, a se acolher, se permitir, se redimir e se aceitar do jeito que você sempre foi, do jeito que você é, nas boas e más sensações. Que a alegria possa brotar dentro de você, libertando você de tudo que te impede de ser feliz por não perdoar a si mesmo e de seguir adiante. Encontre-se no auto-perdão. Abandone a dor da culpa. Você não falhou, você não fracassou, você não errou. Você apenas cumpriu o propósito de todos os equívocos que Deus queria que você fizesse. Mais uma vez, respire e veja como que a sua imagem refletida do espelho sai lá de dentro e vem andando em sua direção. Te dá um abraço reconfortante. Sinta-se acolhido, sinta-se amado, protegido, sinta-se perdoado e, acima de tudo, deixe para trás a culpa, a dor, a mágoa, a rejeição, porque agora você está preparado para seguir em frente, enfrentando os seus medos. No fundo, você e o seu eu são um só, transformados agora. Você não precisa mais se prender por culpas e preocupações. Agora você difunde o seu amor próprio, criando em você um único e inigualável alicerce de essência espiritual, onde todos os seus dias são sucesso. Inspire profundamente, relaxe e no seu tempo vá voltando para o seu eterno aqui
E agora, o seu momento, o seu instante, o seu linear, a sua realidade limpa e dispersa. Porque você consegue agora com leveza enfrentar seus medos, suas inseguranças e retirar do seu corpo toda a culpa, toda a dor, toda a incerteza. Respire e vá voltando no seu tempo, do seu jeito. Como vocês estão? Renata, você tá bem? Acho que sim. Você acha ou tem certeza? Eu acho. Não sei te dar essa certeza. Tem acontecido tantas coisas. O que tem acontecido, Renata? Instabilidades. Hoje até lendo o livro da sabedoria na Bíblia, nunca achei que eu fosse chegar no ponto de desacreditar do ser humano. Para mim sempre foi assim, todos os cursos, tudo que eu já fiz, eu sempre acreditei no ser humano. Mas eu ando vendo coisas que andam me deixando muito triste. Está tocando profundamente meu coração. Como que sabedoria é a única coisa que a gente pode e deve pedir para Deus? Através da sabedoria a gente vai discernindo, distinguindo. E às vezes dói muito quando a sabedoria a gente enxerga algumas coisas. Renata, Estou num momento reflexivo, assim. Renata, eu não sei se você já leu a Epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele diz: somos podres, somos maus, somos o fruto da aberração e da iniquidade. O mundo, ele foi criado para ser um paraíso, mas o próprio homem rebelou contra esse paraíso. E o Senhor teve que destruir o mundo, entre aspas, destruir os homens 2 vezes. Por quê? Porque havia podridão. E ele acreditava que se ele mudasse, algo aconteceria. E aí, nesse dia que nós estamos falando de culpa, eu acredito que Deus possa ter se sentido culpado por ter criado o homem assim. Porque quando ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, o que ele queria? Ele queria o amor, a paz, as bênçãos. Só que ele criou 2 níveis, porque ele precisava dar ao homem o lado bom, mas ele precisava que o homem também conhecesse o lado ruim para escolher o livre-arbítrio. Essa é a sabedoria de Deus, Renata, porque Deus é bom o tempo inteiro. E Ele nos deu isso. E é esse livre-arbítrio que nos conecta
com as coisas ruins que somos. Todos nós temos o yin e o yang, luz e sombra. Todos nós. Só que uns optam por escolher um lado, acreditando que aquele lado é o certo. Outros escolhem outro lado. E é isso que Paulo muito gentilmente fala aos coríntios, que há duas portas, uma larga e uma estreita. E todo mundo acredita que o caminho para chegar ao céu é seguir pela estreita, que é a mais difícil, a mais dolorosa, mas há um caminho do meio para seguir. Você pode unificar os dois caminhos e criar um caminho. Sempre vai existir pessoas boas, pessoas más, pessoas não tão boas, pessoas não tão más, pessoas de aberrações. Essa a sabedoria que você precisa se conectar, você está no caminho certo. Encontrar sabedoria para voltar a acreditar no homem. Eu já passei muitas vezes por essas crises. Às vezes até comigo. Tinha hora que eu fazia algo, que eu brigava, eu reclamava, eu chutava o balde. Aí depois eu falava, por que eu fiz isso? Eu cobrava algumas coisas de mim mesma que eu não tinha condições de mudar. Talvez você também esteja passando por esse processo de se auto-cobrar, de se auto-punir. Na verdade, está difícil confiar no outro. Às vezes, pessoas que a gente achava que podia confiar cegamente, a gente depois percebe coisas, é isso que me dói, é isso que tem me doído. Não é fácil. A Bíblia fala também, Renata, maldito é o homem que confia no próprio homem. Porque somos passíveis de errar. Eu não sei quem são as pessoas, mas você vai encontrar, analisando os prós e os contras, o que pode te dar um norte com sabedoria disso. Pondera o que houve, foi só comigo ou foi com muitos? Às vezes, uma pessoa briga só comigo. É difícil. Mas, às vezes, uma pessoa ela briga comigo, briga com você, briga com Silvana, briga com Alice, briga com Dona Aparecida, briga com Maria de Lourdes. Aí eu fico assim, espera aí, tem algo. E, às vezes, é o que eu falei com a Silvana outro dia. Às vezes, quando a gente está nesse turbilhão, nesse epicentro do terremoto, a gente tem que parar, colocar no papel o que essa pessoa me traz de bom. Porque isso é dela, não é seu. Você não precisa se conectar a isso. E você não pode sofrer pelo outro. Você tem que sofrer pelo que você faz. Se alguém te fez algo, é responsabilidade desse alguém, porque você não fez nada. O revide é que vai te trazer karmas. Mas se você está centrada em você, fica mais fácil se conectar. Porque o Pai diz,
ame até os seus inimigos, ame quem te faz mal. É difícil, eu sei que é difícil, mas às vezes a gente tem que olhar, porque tem hora que o outro pratica uma dor na gente que é dele. E o jeito dele pôr essa dor para fora é brigando com o outro, é fazendo mal ao outro, é conectando com o outro de forma negativa. Tá? Se você quiser conversar depois, tô aqui às ordens, tá, minha querida? Dona Alice, tá tudo bem aí? Graças a Deus, tudo bem. Gratidão. Gratidão. Aparecida, tá tudo bem? Gratidão, minha amada. Obrigada. Gratidão. Maria de Lourdes, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Uhum. Tudo em ordem. Que bom.